Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim: orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Somente esse versículo. Hoje eu estava, pela manhã, escutando ali uma palavra, né, que falava sobre oração. E ali, quando eu estava escutando essa palavra, veio essa palavra aqui ao meu coração, né? De Cristo, né? Então, aqui, para a gente entender, né, o que está falando aqui, essa carta aqui, né, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, foi a carta que o apóstolo Paulo escreveu, né, ali à igreja de Tessalônica. E aqui, né, no começo lá dos capítulos, no começo do livro, vai falando pra gente ali a respeito de como que era aquela igreja, né? E essa era uma igreja que ali as pessoas tinham, antes adoravam a ídolos, mas tinham decidido rejeitar, né, os ídolos, abandonar os ídolos para passar a adorar a Deus, somente a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo ele vem ensinando aquela igreja, né, a respeito de como que deve ser, né, como que a doutrina, né, como que a palavra e os ensinamentos, ele vem ensinando aquela igreja, né. E aqui nesse capítulo, o apóstolo Paulo, alguns versículos antes, ele vai falando sobre a volta de Jesus, né, e fala pra gente ser sóbrio, né, andar em vigilância e sermos sóbrios, né. Ele fala que nós somos do dia, né, somos filhos da luz, e por isso nós devemos andar em sobriedade, né, e isso significa, né, que a gente deve estar vigilante a todo momento, igual a Rosângela estava falando, né, a respeito das 10 virgens, né. Então aqui a palavra ela vem nos falando isso. E aqui nesses versículos, né, o apóstolo Paulo fala: orem sem cessar, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, quando eu estava, assim como eu falei, né, quando eu estava escutando aquela palavra de manhã que falava sobre oração, ela estava falando ali sobre Atos capítulo, Atos capítulo 12, onde ele fala sobre quando Pedro ele foi aprisionado, né? Atos capítulo 12, aqui fala pra gente quando Pedro ele foi preso. No comecinho do capítulo vai falando pra gente que Tiago, né, ele tinha sido morto, né, e Pedro ele foi aprisionado. E ali Herodes ele ia entregar eles ali aos judeus, né, e apresentar eles aos judeus. Então ali Pedro ele estava aprisionado ali, e fala que tinham muitos guardas ali, e ele estava sob duas correntes, né, estava preso mesmo. E ali, a igreja, no versículo 5, fala: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então aqui fala pra gente que aquela igreja, né, ela estava ali em incessante oração, né? Ou seja, ela orava sem cessar, né? Porque Pedro estava ali, né, aprisionado, e ela estava ali orando por ele. E quando a gente pega, né, para ver o que significa, né, orar sem cessar, né, perseverar, né, na oração, né, ter constância na oração, não parar de orar. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 1 também, na parte dele, fala pra gente também, né, pra gente perseverar também em orar e não desfalecer, né. Então, aqui, que a palavra ela vem nos ensinando a respeito da oração é que a gente não deve parar de orar, né. E quando eu estava escutando essa palavra, né, eu estava ali meditando, né, pensando, né, que muitas vezes, né, quando a gente se propõe a orar, quando a gente ora por uma causa, por algo na nossa vida, a gente coloca ali em oração, mas só que muitas vezes acaba que a gente acaba desfalecendo e na oração, né, acaba desanimando, muitas vezes por conta da espera, muitas vezes por outro motivo também, mas muitas vezes a gente coloca algo em oração e com o tempo, com o passar do tempo, a gente deixa de orar por aquilo. Mas só que aqui a palavra ela nos fala, né? Orar sem cessar, né? Ela não deve, nossa oração não pode parar, né? A gente não pode parar de orar por aquilo. Na minha vida, né, por exemplo, tem coisas na minha vida que hoje eu oro desde que eu me converti que ainda não aconteceram, mas que eu creio que vai acontecer em nome de Jesus.
Mas, então, é isso que a palavra ela vem nos ensinando, que a gente não deve parar. Só que muitas vezes, a gente como ser humano, né, a gente acaba se entristecendo por não ver acontecer, muitas vezes por não acontecer da maneira que a gente espera. E a gente acaba desanimando ou esquecendo de orar por aquilo, mas é isso que o Senhor quer de nós, que a gente busque Ele, né, que a gente persevere em oração. Então, aqui, nessa palavra que eu estava falando aqui, de Atos capítulo 12, mais pra frente a gente vê que aquela igreja estava em oração, orando incessantemente, e o que aconteceu? Ali o Senhor enviou um anjo ali, né, e aquele anjo ali orientou a Pedro, né, o que ele devia fazer, e o Senhor tirou ele dali, daquela prisão. Mesmo tendo vários guardas ali, muitos guardas, tinha 2 correntes sobre ele, né, assim como eu falei, mas só que foi o Senhor que libertou ele. Então ele tirou ele de lá. E ali Pedro, depois que ele saiu daquela prisão, o que ele foi fazer? Foi ir lá naquela casa, onde estavam ali os crentes, né, reunidos orando por ele. E ele bateu ali naquela porta. E ali, aqui fala que Rod, né, que era uma empregada, né, uma serva ali, ela atendeu ali a porta, escutou a voz de Pedro, e quando ela mesmo sem abrir, né, escutou a voz de Pedro, e ela saiu correndo, animada, né, para contar aos irmãos ali que Pedro estava ali. Só que eles estavam ali orando por Pedro, mas só que não acreditaram que Pedro estava ali. Tanto é que aqui no versículo 15 fala assim pra gente, a partir do versículo 14, pra gente entender. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: "Você ficou louca?" Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: "É o anjo dele." Então aqui eles escutaram, né, que ela tinha falado que Pedro estava ali à porta, né, batendo. Só que eles não acreditavam, porque viram que Pedro tinha sido aprisionado. Eles mesmo orando por aquela causa, por aquilo, quando foi respondido, eles não acreditaram. Só que aí no versículo 16 fala: "Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: Anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar." Então eles, somente quando viram Pedro ali na porta realmente, que eles acreditaram que ele tinha sido liberto, que ele estava ali com eles. E muitas vezes é assim na nossa vida, né? A gente ora por algo, né? E a gente muitas vezes nem está ali com o coração inteiro, né, naquilo que a gente está pedindo. A gente ora muitas vezes só de boca, né? Somente por falar, por muito repetir. Só que muitas vezes a gente nem está crendo mais naquilo que aquilo pode acontecer. Assim como eles estavam aqui. E muitas vezes isso que o Senhor quer de nós, que a gente persevere, mas que a gente espere no Senhor, porque no tempo, né, no tempo certo dele, Ele vai fazer da maneira que Ele quer. Não da maneira que a gente quer, não da maneira que a gente espera, mas da maneira que Ele quer. Porque essa é a vontade dele, porque Ele é Deus, né? Ele é o soberano, né? Ele é o nosso Senhor. Deixa eu só voltar aqui para a primeira Tessalonicenses, rapidinho. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Então aqui, era isso que Paulo estava falando aqui. E no versículo 18 aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele ainda fala: "Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." Então, além da gente perseverar em oração, em tudo a gente deve dar graças, né? Assim como eu falei, muitas vezes as coisas não acontecem como a gente espera, mas só que em tudo a gente deve dar graças a Deus. Isso, deixa eu só ler aqui rapidinho, para mim não me perder. E então, é isso que o Senhor falou no meu coração, né? Que a gente deve perseverar e crer, né, naquilo que a gente está pedindo. Crer no Senhor, que Ele vai fazer no momento certo, né, da maneira dele. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, né, eu estava lembrando de algumas coisas também que aconteceram quando eu estava ali no hospital, né, na gestação, no parto de Noah, né? Que durante a gestação inteira, né, eu orava pedindo para o Senhor que o Senhor abençoasse, né, que tivesse uma gestação tranquila, né, que não viesse dar nenhum tipo de intercorrência, né, nenhum tipo de nada de ruim, né. E assim foi até ali quando eu estava ali no hospital. Só que o que aconteceu quando eu estava ali no hospital foi que eu me colocaram, né, para ser um parto induzido, né. E ali,
quando eu estava na terceira pílula, a minha placenta descolou, né? Ali comecei a ter sangramentos. Deus, aleluia. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Sobre excremento, Senhor, aleluia. Mas Ele é fiel em nossas vidas, glória a Deus. Ali, então, quando eu estava ali, comecei a... Minha placenta descolou, né? Comecei a ter hemorragia, né? E ali o que eu pensava, né? O que mais me preocupava não era comigo, né? Mas com o meu filho. Porque durante a nossa gestação, né? A gente se preocupa, né, em cuidar do nosso bebê. Se preocupa em... Pai, dessa maneira, Pai. Mas tu és fiel, A gente se preocupa em tomar todos os cuidados, né? Para o nosso bebê nascer saudável, né? Não acontecer nada de ruim. Mas durante ali, né, do parto, aconteceu isso. E ali o que, assim como eu falei, né, eu só me preocupava mais com meu filho do que comigo. Porque é um bebê frágil, né? Mas ali, quando eu estava ali na sala de cirurgia, né? Aí eles me levaram, né, na sala de cirurgia de última hora, né? Pra fazer a cesárea, por conta que a placenta tinha descolado. Então, aí tiraram o Noah, né? O Noah nasceu, graças a Deus, bem saudável. E ali eu lembro que ali, quando eu estava na sala de cirurgia, eu estava quase desmanhando, mas só que eu me segurava assim, sabe? Pra não ficar acordado. aleluia! E Eita, Deus ali no meio do caminho, eu lembro que o pessoal só falava em Jesus, seja comigo. Tu és fiel, papai, glória a Deus. Mas Ele é fiel. E ele foi. Então, quando eu estava ali, deu tudo certo, graças a Deus. Glória a Deus. Só que, quando passou, né, tudo isso, aí, no meu resguardo, né, eu ficava pensando, né, por que, né, que aconteceu, né? Porque a gente muitas vezes se questiona, né? Eu ficava pensando, né, a gente serve a Deus, né, busca, Deus está orando ali. Mas assim como eu falei, as coisas muitas vezes não acontecem da maneira que a gente quer, da maneira que a gente pensa, mas da maneira que Deus quer para mostrar o poder dele e a glória dele. Aleluia! Então, ali depois, né, o Senhor me fez entender que muitas vezes não é só nas coisas boas que acontecem na nossa vida que Ele vai estar com a gente. Ele me mostrou que até ali, naquele momento difícil para mim, o Senhor estava ali comigo, cuidando. Aleluia! Porque Ele não deixou que viesse acontecer nada de ruim. Glória a Deus! Aleluia! E hoje a gente está aqui, né, louvando e exaltando a Ele. E muitas vezes é assim na nossa vida, né? Muitas vezes acontecem coisas e a gente se entristece, a gente para, né, de buscar o Senhor, a gente para de orar, assim como eu estava falando sobre oração, a gente para de orar sobre aquela causa porque não foi como a gente esperou. Mas só que não deve ser assim, né? O Senhor é fiel e os irmãos estavam louvando ali, né? Falando sobre os sofrimentos de Jesus Cristo, né? Isso, né, o que aconteceu comigo foi uma pequena coisa. Mas quando a gente para pra pensar, né? Eu estava lembrando, né, dos sofrimentos de Jesus, né? Eu passei por uma coisa tão pequenininha, mas o que Jesus não passou, né, por mim, né? Por mim e por cada um de nós, né? Até chegar ali na cruz do Calvário, né? Então, as coisas acontecem, mas tem um motivo. E esse motivo, né, para mostrar o poder e a glória do Senhor. Para mostrar, né, pra gente que mesmo tanto nos momentos difíceis quanto nos bons, em todos os momentos o Senhor está com a gente. Então, o que a gente deve fazer é somente buscar a Ele, servir a Ele, adorar a Ele, né? Manter a nossa vida na presença dEle, nos caminhos dEle, buscando Ele, porque Ele é fiel, Ele nos sustenta, né? Ele é soberano e Ele não nos desampara, né? Mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, Ele está cuidando da gente, né? E lá em Hebreus, no capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala pra gente assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então aqui ela está nos falando, né, que
a fé, né, é aquilo que a gente espera e não aquilo que a gente vê. Então, a gente não deve esperar somente por aquilo que a gente apalpa, por aquilo que está visível aos nossos olhos, por aquilo que é físico. Mas a gente deve crer, né, de verdade, porque, assim como eu falei, né, assim, mesmo que a gente não veja, né, as coisas com os nossos olhos, o Senhor está trabalhando, né, está agindo, né, e é assim que Ele faz. E quando a gente ora, a gente deve ter essa fé, né, não apenas olhando só para aquilo que a gente está vendo ali no momento, porque o Senhor pode fazer, Ele vai fazer no momento certo e na hora certa e da maneira com que Ele quer. E também lá no livro de Tiago, nos ensina também a respeito também de oração. Capítulo 4, versículo 2 e 3, que fala assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem, e pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. E aqui eu também estava vendo, né, um dos motivos também que muitas vezes a gente não recebe, né, as coisas que a gente pede. Aqui fala pra gente que, lá no finalzinho do versículo 2, fala: nada tem porque não pedem. Muitas vezes a gente não tem aquilo que a gente tanto quer, né, porque a gente não pede, simplesmente a gente não pede. E oração, né, não é algo difícil, não é algo inacessível, né? É algo simples, né? Que é somente a gente abrir os nossos lábios, né? Falar ao Senhor, conversar com Ele, porque a oração é um diálogo com o Senhor, né? E lá no versículo 3 fala: pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem os seus prazeres. E muitas vezes quando a gente pede, assim como fala aqui no versículo, nós não recebemos porque nós pedimos mal, né? Segundo as nossas cobiças, segundo as nossas vontades. Então, aquilo que a gente quer, né, aquilo que a gente pede, deve estar alinhado com a vontade do Senhor, para que o Senhor venha manifestar o poder dele, a glória dele, né? Então, é isso que o Senhor tem falado ao meu coração, né? E aqui, eu não tenho finalzinho aqui, que muitas vezes, né, não é só porque nós oramos uma vez e nós não recebemos, né, que a gente deve parar de orar por aquilo, né? Ou ainda que a gente olhe anos, né, da nossa vida por aquilo que a gente deve parar de orar. Mas é perseverar na oração, porque assim o Senhor Jesus ele nos ensinou, né? A nós orarmos sem cessar, sem desfalecer. E é isso que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu queria chamar o pastor Éder.